Olá, nesse vídeo eu vou continuar falando sobre os opioides. Vou falar mais sobre os aspectos clínicos dos opioides. No último vídeo eu discuti os aspectos mais farmacológicos dos opioides. Falei um pouco sobre alguns dados históricos sobre eles e expliquei seu mecanismo de ação e como eles geram analgesia. Mas se você está vendo esse vídeo primeiro, tenha em mente um conceito muito importante. Os opioides são analgésicos de ação central, o que quer dizer que eles geram analgesia por atuar diretamente no sistema nervoso central. E isso por um lado é ótimo, porque a analgesia deles é muito eficaz. Mas por outro lado é um problema, porque além da analgesia, eles geram diversos efeitos no sistema nervoso central, que em sua maioria são extremamente negativos, além de alguns efeitos periféricos que eu vou comentar que também não são nada bons. Por isso é bom pensar nos opioides como remédios que lambem e mordem, porque seu efeito analgésico é muito bom, mas o custo-benefício disso em relação aos seus efeitos negativos tem que ser bem estudado em cada caso. Isso aqui, só para você não ficar perdido, é uma foto da papoula, que foi um estudo que começou há pelo menos 6.000 anos atrás, como eu falo no último vídeo. Vamos falar então dos outros efeitos dos opioides, falando primeiro aqui dos efeitos no sistema nervoso central, depois eu falo dos efeitos periféricos. O primeiro deles, certamente um dos mais tenebrosos, é a euforia, que como eu expliquei no último vídeo, não quer dizer necessariamente que a pessoa fique agitada. Euforia é sinônimo de bem-estar, prazer, que acontece principalmente pela estimulação de liberação de dopamina na via mesolímbica que os opioides causam, que é um dos componentes centrais do mecanismo de recompensa do cérebro, que é o que gera a sensação de prazer. Essa euforia varia muito de um opioide para o outro, e é um dos personagens centrais na gênese da drogadição, que é uma coisa que eu vou discutir daqui a pouco quando eu for falar da heroína. O segundo efeito é a sedação, ou hipnose, que é o poder dos opioides de induzir sonolência. Como eu falei no último vídeo, os opioides são depressores do sistema nervoso central, como os benzodiazepínicos, o álcool, os barbitúricos, e todos os depressores do sistema nervoso central causam sedação. Só que aqui no caso dos opioides, essa é uma sedação sem amnésia, ou seja, a pessoa fica sonolenta, mas desde que ela continue pelo menos um pouco acordada, ela vai se lembrar depois do que aconteceu com ela, diferente da sedação causada pelos benzodiazepínicos, por exemplo, que vão ser discutidos em breve em um outro vídeo aqui do canal. Outro efeito é a ação nauseante, também conhecido como emética, que os opioides causam. Êmese significa vômito, daí o nome ação emética, que acontece aqui por uma atuação dos opioides na área postrema do bulbo, que é onde existem quimiorreceptores que geram reflexo do vômito. Esse efeito nauseante é particularmente intenso se um opioide for administrado para alguém que não está com dor no momento. É clássica a noção de que se você der morfina endovenosa para alguém que não está com dor, a primeira coisa que vai acontecer é que a pessoa vai começar a vomitar, porque os receptores Mi lá da analgesia vão estar de boa. Então o opioide vai e encontra algum outro lugar para agir. Ele entra no corpo doidão, tem que fazer alguma coisa. Isso é uma forma grosseira de falar, mas pensa assim que você não vai esquecer. A próxima ação eu vou botar até aqui em uma cor diferente, que é a depressão respiratória, que eu botei em destaque aqui porque é o efeito mais grave dos opioides e é o que mais leva à morte em situações de abuso de opioides. Ela acontece principalmente por uma inibição nos centros respiratórios do tronco encefálico, o que diminui a sensibilidade do sistema nervoso central ao CO2, que é o que gera o estímulo da respiração, a respiração involuntária no caso. E isso é muito grave porque observe que ele causa sedação, então o componente voluntário da pessoa vai estar comprometido, ela não vai conseguir ficar respirando, a consciência dela está comprometida demais para isso. E ao mesmo tempo ele inibe a respiração involuntária, então isso inevitavelmente uma hora chega na parada respiratória, que é o que leva à morte nesses casos. E observe que essa depressão respiratória ela é dose dependente, o que quer dizer que quanto maior a dose do opioide, maior a depressão respiratória, mas ela está sempre presente. Mesmo na menor dose possível do opioide mais fraco, vai ter algum grau de depressão respiratória, por mais que não seja clinicamente relevante. O próximo efeito pode não parecer tão importante, mas é muito importante, como você já vai entender, que é a miose, que é a contração das pupilas. Eu sei que muita gente que está no começo do curso, ou quem não é da área da saúde, confunde muito o que é miose com o que é midríase. Então, para você nunca mais esquecer, pensa que a palavra miose é menor do que a palavra midríase. E assim você não esquece que miose é a contração das pupilas, ou seja, quando elas estão menores, e midríase é a dilatação das pupilas, quando elas estão maiores. E a miose aqui é muito importante por dois motivos. Primeiro, que os opioides são as únicas substâncias psicoativas que causam miose. As outras todas causam midríase. E essa miose não é um efeito com muita tolerância. Eu já vou falar mais daqui a pouco sobre tolerância quando eu for falar de heroína. Mas o fato de ela não ter muita tolerância significa que por mais que a pessoa use os opioides, um usuário crônico, por exemplo, sempre que ele usar opioide vai ter miose. Então é um sinal muito importante para você identificar que uma
uma pessoa fez uso de opioide. Primeiro porque ele é a única substância psicoativa que causa isso, e segundo porque ele vai continuar causando sempre, não importa o quanto a pessoa use. As assim conhecidas pupilas puntiformes são patognomônicas da intoxicação aguda por opioides. E isso acontece por uma ação dos opioides no núcleo visceral do terceiro nervo craniano, que é o nervo oculomotor, chamado núcleo de Edinger-Westphal, como a gente vai ver numa aula de neuroanatomia dos nervos cranianos. Essas são as principais ações no sistema nervoso central dos opioides, além da analgesia e da supressão do reflexo da tosse que eu comentei no último vídeo. Você vê que aqui não tem nada de positivo. E aí você diz, mas a euforia não é bom, a pessoa vai se sentir bem, vai ficar contente. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre a heroína. E aí você me diz se você vai continuar achando que essa euforia causada pelos opioides é uma coisa positiva ou não. Vamos discutir agora sobre os efeitos periféricos dos opioides. Porque como eu falei no último vídeo, aquele receptor Mi que gera os efeitos desses opioides usados clinicamente pode estar presente em qualquer lugar onde tem neurônio. E além disso, a gente vai ver que ainda existe um efeito periférico que não é mediado por esses receptores Mi, mas sim uma resposta do corpo. O primeiro dos efeitos periféricos clinicamente significativos é um dos efeitos mais conhecidos dos opioides, que é a constipação, ou seja, a parada ou a maior dificuldade na eliminação de fezes. E isso acontece principalmente por uma redução generalizada da motilidade no trato gastrointestinal, que é particularmente intensa no intestino grosso, e ao mesmo tempo aumenta o tônus em alguns lugares do trato gastrointestinal, como no esfíncter anal, que contribuem também para gerar essa constipação. E isso tudo acontece por uma ação dos opioides no sistema nervoso entérico, que é um tecido com neurônios. E aí que você pensa, então podemos usar opioide para tratar diarreia, já que ele gera constipação? Pode, mas é a mesma coisa que eu comentei do efeito antitussígeno deles no último vídeo. É a mesma coisa que você usar uma espada para fazer a barba. Vai funcionar? Sim, mas os riscos que acompanham isso não valem a pena, ainda mais quando você tem outras opções melhores. Existem outras opções melhores de antidiarreicos mais seguros. Outra ação importante deles é o efeito nas vias biliares, em que eles geram uma contração importante da vesícula biliar e do esfíncter de Oddi, que é aquele esfíncter que evita a passagem da bile para o duodeno. E essas duas contrações associadas podem gerar dor biliar, principalmente alguém que já tenha colelitíase ou principalmente que já tenha colecistite. Lembrando que colelitíase é a famosa pedra na vesícula. Nessas situações, ao invés do opioide melhorar a dor biliar da pessoa, ele pode chegar a piorar a dor. E então eles devem ser evitados no tratamento da dor biliar especificamente. E aí chegamos agora na ação que eu falei, que não é mediada por aqueles receptores Mi, que é a liberação de histamina. Essa liberação periférica de histamina é feita pelos mastócitos. Não se sabe bem por quê, mas por algum motivo os mastócitos são bem sentimentais no que diz respeito aos opioides. A resposta deles varia muito diante de cada opioide. A morfina, por exemplo, é o opioide que eles mais odeiam. Se entrar morfina no organismo, eles ficam loucos, saem atirando histamina para todo lado no corpo. Ao passo que diante de alguns outros opioides eles liberam só um pouco de histamina, e tem alguns que eles quase nem liberam nada. Então perceba que esses efeitos que eu vou falar aqui agora variam muito de um opioide para o outro, e eles são particularmente intensos no uso da morfina. E isso afeta basicamente 3 áreas do corpo. Em primeiro lugar, a pele, onde vai haver rubor, que é a vermelhidão, por vasodilatação periférica, já que a histamina é um agente vasodilatador. Muito prurido, que é a famosa coceira, e sudorese, que é o suor. Vai afetar também o aparelho cardiovascular, causando principalmente vasodilatação periférica, tanto arterial como venosa. Isso é um dado importante. A vasodilatação arterial é responsável por esse rubor na pele que eu acabei de comentar aqui, e a vasodilatação venosa, também conhecida como venodilatação, causa 2 efeitos, um bem desagradável e um que pode ser muito benéfico. A consequência desagradável da venodilatação é o efeito de hipotensão postural, também conhecido como hipotensão ortostática, que é aquela hipotensão acentuada quando a pessoa está deitada e fica de pé muito rápido, que aí nesse caso ela tende até a cair no chão. E o outro efeito da venodilatação, potencialmente positivo, é a redução da pré-carga cardíaca, porque dilatar as veias é uma forma extremamente eficaz de reduzir o retorno venoso ao coração, que é o principal determinante da famosa pré-carga. E isso pode ter um uso terapêutico importantíssimo em situações como edema agudo de pulmão, que eu vou comentar daqui a pouco quando eu for falar da morfina. E a terceira área afetada por essa liberação de histamina é o aparelho respiratório, mais especificamente os pulmões, onde acontece broncoconstrição, que pode passar despercebida ou ser muito severa, que é o que acontece nos pacientes que já têm asma. Então, se você dá morfina para um paciente asmático, tem um risco grande disso gerar uma crise, e por isso a morfina deve ser evitada em quem tem asma. Vamos falar agora um pouco então sobre as características dos principais opioides, falando primeiro agora dos opioides naturais.
naturais, que são os derivados direto ou indiretamente do ópio. A morfina, que foi o primeiro dos alcaloides individualizados a partir do ópio, é sem dúvida o grande protótipo dos opioides. Ela serve como parâmetro de comparação para todos os outros que vieram depois dela. E por mais que ela tenha sido o primeiro a surgir, ela é muito usada até hoje. Ela só não é muito boa por via oral, porque o metabolismo hepático na primeira passagem dela pelo fígado é muito variável, então o efeito dela é menos previsível se for tomado por via oral. E por isso prefere-se em geral usar a morfina por via parenteral, que é basicamente qualquer uma que não seja a via oral. E a mais usada nesse caso é a endovenosa, ou intravenosa, como preferir, é a mesma coisa. Enfim, em geral prefere-se o uso parenteral para morfina. E como eu falei, ela causa uma liberação intensa de histamina no organismo, o que por um lado é bem ruim, porque causa prurido, sudorese, como eu havia falado, mas pode ter também um efeito terapêutico importantíssimo para reduzir a pré-carga cardíaca, graças à venodilatação que essa liberação massiva de histamina gera, o que pode salvar a vida de uma pessoa que acabou de sofrer um infarto agudo do miocárdio ou está numa fase descompensada de insuficiência cardíaca congestiva, porque ela ajuda a reverter o edema agudo de pulmão, através da redução na pré-carga cardíaca. Um dado fundamental sobre a morfina é que ela é muito hidrossolúvel, o que dificulta a penetração dela na barreira hematoencefálica, que é a barreira que tem no corpo que filtra o que pode entrar ou não no sistema nervoso central. E aí, por ter dificuldade de atravessar essa barreira, a morfina entra lentamente no sistema nervoso central, e isso é importante para que os efeitos de euforia que ela causa não sejam tão intensos. A morfina é convertida em metabólitos bem polares e que por isso são facilmente excretados pelos rins, na urina. Temos também a heroína, famosa principalmente em países mais ricos. A heroína é um opioide semissintético que deriva da morfina e não diretamente do ópio. E ela é muito lipossolúvel e por isso ela penetra com uma facilidade muito grande a barreira hematoencefálica. E ao entrar no sistema nervoso central, a heroína é convertida em morfina. Então a heroína é como se fosse a morfina disfarçada. Uma morfina muito bolada, por sinal, porque ela é 2 a 4 vezes mais potente do que essa morfina administrada diretamente. E essa penetração rápida no sistema nervoso central faz com que os níveis de morfina subam muito rapidamente no sistema nervoso central, que é essa morfina que está sendo hidrolisada a partir da heroína. E isso causa uma sensação de euforia muito grande, descrita como algo semelhante a uma sensação de orgasmo, que acontece principalmente mediante a administração endovenosa da heroína. E agora aqui eu vou abrir um parênteses dentro da heroína para discutir um assunto importantíssimo dentro do uso de opioides, que é a dependência. Entenda que qualquer opioide, teoricamente, pode causar dependência, mas esse é um risco particularmente presente no uso da heroína. Tudo começa com a tolerância, que é a redução no efeito da substância com o uso de uma mesma dose. A eficácia cai, e aí para manter o mesmo efeito a pessoa precisa aumentar a dose. E esse aumento gradual da dose, se a pessoa continuar usando a substância com doses cada vez maiores, pode levar a duas coisas que não necessariamente estão relacionadas. Uma delas é a dependência física, que é quando o organismo da pessoa passa a precisar daquela substância para manter a homeostasia, que é o equilíbrio do meio interno do nosso corpo. E a consequência disso é que se a pessoa parar de usar a substância, ela vai ter o que é chamado de síndrome de abstinência, que é uma coisa que eu vou explicar melhor mais pra frente nesse vídeo. E a outra consequência possível é a dependência psicológica, também chamada de drogadição, conhecida popularmente como vício, mas vício é uma palavra que a gente evita usar no meio da saúde porque tem uma conotação pejorativa muito forte. Isso forma o triângulo da dependência. Entenda que a dependência psicológica não necessariamente está relacionada com essas duas características, mas aqui no caso do opioide, todas essas três podem acontecer. E em geral acabam acontecendo se a pessoa não para de usar a substância. E aí quando essas três coisas se associam e esse triângulo se fecha, a pessoa acaba apresentando o que a OMS define como dependência. A OMS define essa dependência como sendo o momento em que a pessoa perde as prioridades que ela tinha antes na vida dela. Coisas como família, amigos, trabalho, tudo isso dá lugar ao uso da substância, que passa a ser a principal, se não única, prioridade da vida dela. Como eu falei, isso tudo começa na tolerância, e um dos maiores motivos para a pessoa continuar usando a substância é quando ela está em busca daquela euforia que eu falei, e é principalmente por causa disso que os opioides são remédios tão controlados, precisa de prescrição médica para você poder comprar e tudo mais, e é bem compreensível que seja assim agora que você já viu o impacto que isso aqui pode causar. Outro opioide natural é a codeína, que foi extraída também a partir do ópio. E a codeína, ao contrário da morfina, é bem eficaz por via oral, tornando ela uma boa opção para o uso ambulatorial, ou seja, que a pessoa pode tomar em casa mesmo. Isso acontece porque o efeito de primeira passagem dela é pequeno, ela é pouco metabolizada pelo fígado. E o que acontece com a codeína é que ela é também uma morfina disfarçada, igual é a da heroína. Só que aqui no caso é como se fosse uma morfina boazinha, porque a codeína em si tem um efeito agonista naquele receptor Mi muito fraco. Só que 10%
20% dessa codeína é convertida em morfina no corpo, e acredita-se que essa morfina seja responsável pelo efeito analgésico propriamente dito da codeína. Como eu falei no último vídeo, a codeína já foi bem usada como antitussígeno também, porque ela é relativamente segura, só que não em comparação com outros antitussígenos mais seguros que já existem hoje, e por isso ela não é mais muito usada para isso. E em geral a codeína é associada a algum outro analgésico, como o paracetamol, por exemplo, porque o mecanismo de ação para gerar analgesia deles é diferente, e por isso quando usados juntos eles têm um efeito sinérgico. Então você aumenta a analgesia sem aumentar necessariamente os efeitos colaterais, porque você não está aumentando a dose da codeína, você está só associando um outro analgésico diferente. Vamos falar agora dos principais opioides sintéticos, que são aqueles que o ser humano, depois de analisar tanto a estrutura desses opioides naturais, resolveu fazer a sua versão deles, para ver se conseguia fazer uma coisa com um pouco menos efeitos colaterais. E assim temos o tramadol, que é um dos opioides mais usados hoje em dia, tanto por via oral ambulatorialmente, quanto por via endovenosa em um ambiente hospitalar. O tramadol é um agonista muito fraco daquele receptor μ, o que por um lado é bom porque ele tem efeitos colaterais muito leves. A constipação que ele causa, por exemplo, é menos intensa do que a causada pela codeína. Aí você pensa, poxa, mas esse tramadol deve ser um inútil então. Não, muito pelo contrário. Acontece que o tramadol tem algumas cartas na manga para gerar analgesia. O efeito analgésico dele é ampliado por duas ações que fica fácil você entender se você assistiu o primeiro vídeo de opioides, que é o fato dele estimular a liberação de serotonina no sistema nervoso central, que é usada por aquele núcleo magno da RAF que a gente comentou, e ele reduz também a recaptação de noradrenalina. Entenda que a recaptação é o principal mecanismo que termina com a ação da noradrenalina. E como eu falei naquele vídeo, a noradrenalina é usada pelo locus ceruleus, da mesma forma que a serotonina é usada pelo núcleo magno da RAF. E esses dois núcleos, que formam aquelas vias descendentes de modulação da dor, tendo sua ação facilitada pelo tramadol, ajudam também a gerar analgesia. O tramadol ativa então o receptor μ o bastante para ele causar aquela liberação dessas vias descendentes de controle para dor, e aí ele vai lá e auxilia essas vias a atuarem. Isso é o que se sabe hoje sobre ele. Muitos acreditam que ele tem ainda mais cartas na manga que ainda não foram descobertas. Temos também a meperidina, também conhecida como petidina, que foi o primeiro opioide sintético a ser feito, e meio que deu errado, por mais que ela ainda seja usada hoje, mas ela tem sido cada vez menos usada. Primeiro porque ela causa muita dependência, e segundo porque ela tem um efeito tóxico no sistema nervoso central, por causa de um metabólito dela, chamado de normeperidina, que é um metabólito tóxico excitatório do sistema nervoso central, que pode causar alucinação, tremor, crise epiléptica. Então realmente, comparado com o tramadol e com esses outros opioides sintéticos que eu ainda vou comentar aqui, ela realmente não tem muito uso. Temos também a metadona, que é um opioide eficaz por via oral e que tem uma característica fundamental, que é o fato de ela ter uma ação prolongada. Ela dura mais, porque ela tem uma ligação proteica muito intensa, tanto no plasma quanto nos tecidos. Ela entra no corpo e sai agarrando qualquer proteína que ela vê pelo caminho. Mas isso é muito bom, porque ela tem um uso muito importante no tratamento da dependência de opioide, porque se uma pessoa que tem aquela dependência física por opioide, que como eu falei tem síndrome de abstinência se parar de usar a substância, se essa pessoa troca o opioide que ela usa pela metadona, em um ambiente controlado, obviamente, a síndrome de abstinência dela vai ser muito mais branda, e assim fica muito mais fácil ela passar pelo processo de desintoxicação da droga. Então, muito embora a metadona possa ser usada como opioide como qualquer outro também para gerar analgesia, o grande uso dela é esse uso no tratamento da dependência por opioide. E por último temos o fentanil. Se cada opioide fosse uma arma, o fentanil seria um míssil. Fica bom de você entender pensando assim, mas seria um míssil controlado. Você já vai entender por quê. O fentanil chega a ser 100 vezes mais potente do que a morfina, e ele é muito lipossolúvel. E aí isso te faz pensar, nossa, mas então esse negócio deve causar uma dependência violenta. E não é bem assim, porque o negócio da heroína, como eu falei, é que ela entrava no sistema nervoso central rápido e era convertida em morfina lá dentro. A morfina gera muita euforia. Agora, o fentanil é muito potente e entra rápido no sistema nervoso central, mas ele mesmo vai lá e faz o serviço. E por ser muito lipossolúvel, ele tem um início de ação rápido e uma duração bem curta e que é bem previsível, além de ter também uma boa segurança cardiovascular. Porque você pode pensar, nossa, se a morfina gera vasodilatação, o fentanil, que é 100 vezes mais potente, deve dar um choque circulatório na pessoa, né? Mas não, o mastócito não tá nem aí pra ele. Ele não gera aquela liberação intensa de histamina pelos mastócitos. Mas mesmo com esses pontos positivos que eu falei, ele não deixa de ser um míssil. A analgesia dele é muito forte, mas a depressão respiratória é muito forte também. Então o risco de causar uma parada respiratória é altíssimo. E agora, com tudo isso que eu acabei de falar sobre ele em mente, você consegue deduzir qual que é o grande uso do fentanil? Um opioide potente, com início de ação rápida, que dura pouco e tem uma duração bem previsível, que não tem risco muito grande de causar dependência com uso esporádico, mas que ao mesmo tempo tem um risco significativo pela depressão respiratória. Qual é o uso dele?
Cirurgia. O fentanil usado em um contexto cirúrgico é ideal, porque aí é um uso supervisionado por um anestesista, por esse risco de parada respiratória. E aí todos os outros efeitos, como eu falei, são excelentes para o uso cirúrgico. E aí por isso o fentanil tem um uso excelente no intraoperatório, que é durante a cirurgia. Geralmente depois da cirurgia, no pós-operatório, se for necessário manter um opioide, usa-se mais a morfina. Por causa que eu falei, o uso do fentanil tem que ser supervisionado. Por último, eu queria falar um pouco sobre as duas situações clínicas mais extremas no uso dos opioides, que são a intoxicação aguda, que é quando a pessoa toma uma dose muito forte de opioide, muito além do limite terapêutico, e a síndrome de abstinência, que é o que acontece quando uma pessoa que desenvolveu dependência física ao uso de opioides para de usar o opioide por um tempo, principalmente se essa interrupção for abrupta. As duas situações podem acontecer numa pessoa que é dependente do uso de opioide, e portanto é muito importante saber diferenciar as duas condições, porque a conduta diante de cada uma delas não é a mesma. Na intoxicação aguda, a pessoa apresenta basicamente o que os opioides fazem em uma escala maior, e então ela vai ter uma euforia significativa, uma sedação forte, podendo estar muitas vezes de fato desacordada, ela vai estar analgesiada, obviamente, e aí você me pergunta, e daí? Aí você já vai entender por que eu estou destacando isso daqui. Ela vai estar em miose, que como eu falei, as pupilas puntiformes são um achado patognomônico dessa condição, e por fim, a depressão respiratória, que é o grande problema e o que pode matar essa pessoa. E diante disso, obviamente, é preciso dar um suporte geral para a pessoa, devido a essa condição respiratória, mas é preciso também conhecer uma substância fundamental, que é o antagonista daqueles receptores opioides, e que vai tirar fora, seja qual for a substância opioide que está ativando esses receptores, se ligando a eles e deixando eles travados. E o antagonista opioide mais conhecido é a chamada naloxona, que é o que vai tirar a pessoa dessa situação aqui, podendo até mesmo salvar a vida dela. E a síndrome de abstinência por opioides, da mesma forma que a síndrome de abstinência por outras substâncias psicoativas, tem uma manifestação clínica que é basicamente o oposto do que acontece na intoxicação aguda. Então aqui, ao invés de euforia, que é bem-estar, prazer, a pessoa vai ter disforia, que é a sensação de mal-estar, descontentamento. Vai ter também, ao invés da sedação, agitação psicomotora. Ela vai ter também dor, que se opõe aqui a essa analgesia. E aí, no caso aqui, a dor é principalmente uma dor muscular e dor abdominal. Ela vai apresentar midríase ao invés de miose. E ela vai estar respirando muito bem, é isso? É o contrário de depressão respiratória. Ela vai estar respirando com uma beleza. Não, não é isso. Ela vai ter também cólica e diarreia. Essas cólicas aqui responsáveis pela dor abdominal, que eu acabei de falar, que é causada por um espasmo do trato gastrointestinal. E que é o que leva a essa diarreia. É o contrário daquela constipação, que essa pessoa aqui na intoxicação aguda também vai ter, lógico. E como eu falei, a conduta nesse caso aqui da abstinência, além do suporte psicológico, é o uso da metadona, que embora não tenha um efeito tão dramático quanto o da naloxona aqui, pode salvar a vida da pessoa e tudo mais, é muito útil para ajudar a pessoa a passar por esse período de desintoxicação, porque a abstinência fica mais branda, mas tem que ser um uso supervisionado, porque a pessoa pode abusar da metadona também, claro. Era isso que eu tinha para falar sobre os opioides, espero que você tenha gostado, e então é isso aí, até o próximo vídeo.